Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ser a paz que finge. Mais uma vez, obrigado, pessoal do Interreinos, né? Já de longa data que a gente vem fazendo essa parceria, né? O União Espírita Jundiaiense e o Interreinos são casas irmãs, estamos sempre juntos, de alguma forma. No ano passado, eu trouxe um assunto para vocês, chamado Emoções que Curam. Alguns de vocês estavam presentes, né, nesta palestra. Então, a palestra de hoje é praticamente uma continuação do Emoções que Curam, né? Porque é um assunto muito vasto, urgente, e necessário nesse momento evolutivo nosso. No ano passado eu também disse para vocês que a Reforma Íntima mudou de nome. Não sei se vocês lembram qual é o nome da Reforma Íntima do século XXI. Né? É Reeducação Emocional Centrada no Alto Amor. Por que isso? Porque é o momento da gente começar a ressignificar. É o momento da gente começar a olhar para as mesmas coisas de um outro jeito. Eu também trouxe 4 grandes verdades para vocês na semana no ano passado, na palestra anterior. Eu disse que o ser humano do século XXI, todos os seres humanos do século XXI, trazem 4 grandes verdades na sua alma. A primeira grande verdade que ele traz, que a maior dor que ele tem, chama-se dor ilusão. Essa é a maior dor do ser humano do século XXI. A maior carência é a carência afetiva. Não é a carência material, é a carência afetiva. Que o maior desafio que nós temos, todos nós temos, chama-se perdão. Esse é o maior desafio do ser humano do século XXI. E a pior droga que existe chama-se mentira. Então são as 4 grandes verdades que todo ser humano tem, independente de qualquer diferença, de qualquer situação. Todo ser humano do planeta Terra do século XXI traz essas 4 grandes verdades para serem retrabalhadas dentro de si. E hoje nós vamos falar sobre a carência afetiva. Se é a maior carência, o que significa a afetividade? Qual é a importância disso para a nossa estrutura emocional? O quanto que a nossa saúde depende da afetividade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, lá no segundo parágrafo, Leis de Amor, diz assim: o homem, no seu início, só tem instintos. Mais avançado e corrompido, tem sensações.
mais purificado e instruído tem sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, segundo parágrafo. Mas não é desse amor no sentido vulgar da palavra. Não. Mas é justamente na essência dessa palavra, nesse sol interior que todos nós temos. Não existe nada de novo sob o sol. Não existe nenhuma novidade. Eu não estou aqui para trazer novidade nenhuma para vocês. São as mesmas situações, são as mesmas lições, são as mesmas experiências, agora vista de uma outra forma. Quem analisa a doutrina espírita não vê nada de novo na doutrina espírita. O novo é a nossa forma de olhar para as mesmas coisas. A tua doutrina espírita nos dá a estrutura filosófica, científica e moral para que a gente possa olhar para as mesmas coisas e dar um outro significado. Então existem palavras-chave do século XXI? Sim. Existem algumas palavras extremamente importantes do século XXI. Primeira palavra, recriar. Segunda, ressignificar. Terceira, desconstruir. E mais algumas nesse sentido. Então, a arte de recriar relacionamentos, olha, a arte de recriar relacionamentos só vai fazer parte daquele que já descobriu, isso é para poucos, que o amor que se tem é o amor que se dá. Que o afeto que se tem é justamente o afeto que se dá. Então a arte de recriar relacionamentos é exatamente isso. Olhar para dentro de nós e entender aonde está essa carência. Aonde está a essência dessa carência que todos nós carregamos. Então, carência afetiva. E a vida vai nos mostrar aos poucos que o amor que eu tenho é o amor que eu dou. Jesus nos trouxe uma frase, todos vocês conhecem, que ele dizia assim: fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que fizesse para nós. Não é isso? Todos nós conhecemos essa frase. Todo. A frase acaba aí, tá? Essa frase, ela acaba nesse ponto. Nós criamos em cima dessa frase todo um sistema complexo de compensações. Olha, interessante isso. Jesus não disse que era para fazer esperando o retorno. Então nós criamos, dentro dessa frase de Jesus, que nós não compreendemos até hoje, nós criamos um sistema extremamente complexo de trocas e compensações. Nós só vamos fazer se. E eu vou esperar o retorno. E ai dele se não me dá o retorno. Não é assim? E ai da vida se ela não me devolver aquilo que eu ofereci. Mas a frase de Jesus não estava dizendo isso. Isso há mais de 2000 anos atrás. Então, olhem a necessidade da gente olhar para as mesmas coisas e tentar enxergar de uma outra forma. Ressignificar os nossos conceitos. Recriar os nossos relacionamentos. Porque a vida é muito curta para ser pequena. A vida que nós temos, ela é muito curta. Essa equação de tempo que nós estamos encarnados, ela é muito curta. Porque nós estamos apequenando ainda mais. Como apequenando ainda mais? Existe um fenômeno que está acontecendo no mundo todo. O próprio nome já é feio. Coisificação. É um fenômeno que está acontecendo no século XXI. As pessoas se tornaram coisas, objetos descartáveis. Nós nos colocamos muitas vezes na condição de sermos consumidos, por causa dessa carência afetiva. Estamos tão carentes, quanto mais carente, mais confusos são os nossos relacionamentos. Onde está o problema? No mundo? Nas pessoas? No outro? Na outra? Ou será que o problema está em nós? No famoso 3 R's. Respeito a si mesmo, respeito pelo próximo e responsabilidade nos atos. Então, qual é a medida do nosso amor? De que forma nós estamos amando? O amor existe em 3 níveis. O primeiro amor significa amor infantil. Amor infantil. A palavra eu é muito importante. É como uma criança, mas isso no caso da criança é um processo natural. A criança passa a ser o centro das atenções. Então é um amor infantil. Então ele exige de todos toda uma atenção. Chama-se amor infantil. A palavra eu é a mais importante. Sofremos do complexo do Sol, né? Queremos que todos os planetas ficassem girando em torno de nós. Aí um pouco mais evoluído, vamos passar por um amor adulto. A palavra você começa a ter um significado diferente dentro de nós. Aí o diálogo começa a ficar importante. Olha, o amor adulto, a palavra é você. Aí evoluindo um pouco mais, nós vamos ter o amor sábio.
O amor sábio. Se no amor adulto a palavra nós, no amor sábio a palavra você ganha uma ênfase muito grande. Porque nós vamos percebendo que à medida que nós vamos fazendo as pessoas que estão à nossa volta felizes, nós somos felizes. Mas não é um processo de autoabandono. Quando eu disse para vocês que a maior dor é a dor ilusão, e a dor ilusão também nos seus 3 níveis, o que é os 3 níveis, ou quais são os 3 níveis da dor ilusão? A primeira, todos vocês já fizeram isso. Vocês já tentaram modificar as pessoas que vocês amam? Conseguiram? Não precisa nem responder. Porque é impossível. Porque é literalmente impossível. Nós não temos essa capacidade de mudar ninguém. Nós podemos influenciar as pessoas. Sim, claro, sempre. Mas mudar, não. Quando que nós mudamos? Quando nós temos a consciência, a necessidade da mudança. Nós somos assim, as pessoas são assim também. Nós só vamos mudar naquilo que nós temos consciência e proporcional ao nosso nível de consciência. Então o outro pode fazer muitas coisas por nós e a gente não perceber. Ainda não perceber. As pessoas nos ensinam pelos exemplos e pelos contra-exemplos. Mas mudar só depende de nós. Então vocês nunca vão conseguir mudar as pessoas que vocês amam. Porque nós somos um espírito milenar. Essa é a primeira ilusão do amor. A primeira ilusão, achar que o meu amor vai mudar a pessoa que eu amo. Não muda. Não muda. Segundo, que eu sou o grande responsável pelas decisões das pessoas. Não sou. Não sou. Eu posso influenciar, mas eu não sou responsável. Eu estou falando, claro, do mundo adulto. Então eu não posso ser responsável pelas decisões das pessoas. As pessoas tomam decisões e eu tenho que respeitar as decisões das pessoas. Por mais que eu ame, por mais que eu não concorde, eu preciso respeitar as decisões das pessoas. Então eu não sou responsável pelas decisões das pessoas. E a terceira grande ilusão do amor significa o quê? Eu tenho que amar o próximo mais do que eu amo a mim mesmo. Quantas vezes nós fizemos isso? Isso chama-se autoabandono. Isso vai gerar o que em nós? Uma expectativa. Todos nós falamos de felicidade. Todos nós falamos de felicidade. Mas o que é felicidade? Não sabemos. Mas tem uma fórmula? Tem. Felicidade é igual realidade menos expectativa. Felicidade é igual realidade menos expectativa. Nós criamos uma expectativa tão grande. Por que nós criamos a expectativa tão grande? Porque essa afetividade que nós não damos e cobramos gera em nós um complexo sistema de cobrança. E nós vamos cobrar do outro, vamos cobrar da vida, vamos cobrar dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, de todos, aquilo que nós não doamos. Então nós somos tão inconsequentes que nós somos capazes de cobrar do outro aquilo que nem nós fazemos por nós mesmos. E achamos que o outro tem que nos amar intensamente, sendo que nem nós nos amamos de forma razoável. Percebam isso. Percebam isso. Então qual é a medida do nosso amor? Vai nos mostrar o quê? Que somos espírito em evolução, mas o grande desafio que nós temos é em relação a nós mesmos. É em relação a nós mesmos. Quando se fala, por exemplo, que o maior desafio é o perdão. O perdão é como se fosse uma moeda. Imagine uma moeda mais ou menos desse tamanho. Do lado que fica para fora, do lado que fica para vocês, no caso, está escrito assim, em uma das faces da moeda. Uma moeda tem 2 faces. Nessa face que nós fazemos questão de mostrar para todo mundo, em letras garrafais, reluzentes, limpamos lá, sempre limpamos, para deixar bem, vamos dizer assim, iluminado, vamos colocar assim. Está escrito assim nessa face. Fui traído, fui machucado, fui prejudicado. Não é assim? Então nós fazemos questão de mostrar para o mundo, para as pessoas, para a sociedade, o quanto nós fomos traídos, machucados, prejudicados, enganados. Só que a face que está voltada para mim, a outra face da moeda, está escrito assim, traí, prejudiquei e magoei. Ou não? Ou será que nós nunca fizemos isso? Olha interessante. O perdão é uma moeda de 2 faces. O que está escrito do lado de fora, está escrito do lado de dentro. Só que nós não mostramos o lado de dentro para ninguém. E por que isso?
Então precisamos perdoar e precisamos de perdão também. Por isso que é o maior desafio do século XXI. Não existe mais teoria sobre o perdão. Tudo que nós tínhamos que aprender sobre o perdão, nós aprendemos. Saímos da condição teórica e estamos na condição prática. Aliás, já saímos da condição biológica, estamos indo para a condição psicológica. Estamos exatamente no meio do caminho. Estamos no mundo de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração. Somos ainda espíritos humanos animais. Humanos animais. Ainda não somos humanos. Ainda somos humanos animais. Ainda vivemos muito mais para as sensações do que para as emoções. Olha que interessante. Mulheres, né? Posso dar uma pergunta para vocês, né? Mulheres, quem que vocês amam mais? Seu marido ou seu filho? Não precisa responder. E por que será? Se o amor, qual é a medida do seu amor? Por que será que eu amo mais meu filho do que meu marido? É fácil a resposta. É fácil. Porque o meu marido já veio de segunda mão. Já veio da mãe dele. Ele tinha no mínimo 20 anos de uso. Quando ele chegou, é ou não é isso? No mínimo. Às vezes até com mais do que isso. Ele já era da mãe dele. Quando ele chegou para mim, ele já era usadinho. Usadinho bom, mas era usadinho. Não é isso? 20 anos. O filho não. Veio de mim. Percebam. Como nós ainda amamos com condições, em condições. Então, qual a medida do nosso amor? É entender como é que esse amor se projeta dentro de nós. Qual é a minha obra na própria vida? Aonde eu estou? No contexto onde eu estou inserido, eu estou sendo um agente complicador ou um agente simplificador? Às vezes, no local onde nós estamos, que todos nós somos chamados a participar de um contexto, o que eu estou fazendo naquele local? Se eu não existisse, que falta eu faria? Até que ponto eu estou auxiliando? Até que ponto eu estou facilitando? Ou até que ponto eu estou complicando? Então a gente tem que olhar para isso. Será que sou eu que estou no mundo ou é o mundo que está em mim? Eu preciso, às vezes, me deslocar psiquicamente de uma situação para eu me enxergar e entender até que ponto eu ali estou ajudando em alguma coisa. E qual é a medida do seu amor? Nós, na essência, somos esse sentimento. Então nós precisamos trabalhar esse sentimento. Allan Kardec, quando disse que o ser humano é um ser trino, o que é um ser trino? Composto de corpo físico, corpo espiritual e espírito. Allan Kardec deu esse primeiro conceito para a gente. Sabemos que o corpo físico, para se manter um corpo físico saudável, precisamos de alimento. Tudo que passa pelo sistema digestório e respiratório é um alimento para o nosso corpo físico. Ele precisa desse alimento material para ficar saudável. Do que se alimenta o corpo espiritual? De energia. Através dos centros de força. Então também é um tipo de alimento. Para se manter um corpo espiritual saudável, ele também se alimenta de algo material. Mas do que se alimenta o espírito? A essência do amor. Do amor que dá, não exatamente do amor que recebe. Nós somos muito mais criados para amar do que para ser amado. O grande desafio é amar sem ser amado. Não é para a gente ainda. Ainda não é para a gente. Mas isso é uma realidade para a espiritualidade superior, que é pouco compreendido. Mas nós estamos aqui exatamente para isso. Para dar o primeiro degrau. Para dar o primeiro passo nesse sentido. Quando se fala em relacionamento, tem um livro chamado Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. E lá tem um capítulo que ele mostra um pouquinho dos relacionamentos humanos. Ele classifica os relacionamentos humanos de um casal, né, em 5 níveis. O primeiro nível é chamado acidental. É um nome meio estranho, mas por que ele colocou esse nome no primeiro nível? São 2 espíritos que não se conhecem até então, que não têm história nenhuma, que nunca se encontraram em reencarnações passadas, mas são extremamente instintivos, extremamente egoístas, extremamente orgulhosos, e que vão se achar na multidão para atender os seus interesses. Acidental nesse sentido. São espíritos que não se conhecem, mas estão em busca de atender às suas necessidades fisiológicas, às suas sensações. Vão se encontrar? Sim, claro que vão se encontrar. Porque o universo existe uma lei de afinidade.
Então esses espíritos vão se encontrar, só que são espíritos conscientes. Não são espíritos ignorantes. Já são espíritos do século XXI. De alguma forma, eles já têm uma ideia, um conceito de certo ou errado. Então esses espíritos, quando vão se encontrar para atender puramente os seus instintos, vão gerar o quê nesse momento? Envolvimento espiritual. Então já não é mais acidental. Esses espíritos retornam num segundo nível, chamado provacional. Veja, a maioria, 50% dos relacionamentos do planeta Terra, provas e expiações, são classificados em relacionamentos provacionais. Espíritos, credores e devedores, mais uma vez juntos, aprendendo a se respeitar. Os dois que geraram um ônus, geraram uma dívida numa reencarnação passada. E agora estão retornando para se ajustar em relação ao sentimento. Principalmente na questão respeito. São relacionamentos conflituosos? Sim. Porque ainda são egoístas, ainda são orgulhosos, mas estão juntos justamente para aprender a se respeitar, a se amar, a começar de novo. Porque já existe um vínculo espiritual. Já são credores e devedores novamente juntos. O terceiro nível são chamados de sacrificial. O que acontece no sacrificial? Um deles, infelizmente, na maioria das vezes são as mulheres, coisa chata isso, mas é verdade, né? Subiu um degrau, aprendeu, entendeu algumas lições. E aí, por uma questão de livre-arbítrio, pede um retorno, sem ter essa necessidade, mas pede um retorno para ajudar aquele que ficou no degrau abaixo. Então, às vezes, nós conhecemos, né? Casais muito diferentes um do outro. Parece que um está arrastando o outro com uma corda. Tão diferentes que eles são. São relacionamentos sacrificiais. Então, a gente percebe que estão juntos novamente? Sim. Mas um já subiu. E é interessante isso. Quando um espírito evolui, quando ele sobe um degrau, a primeira coisa que ele faz é olhar para trás. Engraçado isso, né? O espírito que sobe um degrau, a primeira coisa, quando ele está no degrau de cima, ele olha para trás, para ver quem ficou para trás. E ele volta para ajudar. Sacrificial nesse sentido. Vamos lembrar do livro Nosso Lar, que é a mãe biológica de André Luiz, que já nem morava em nosso lar, né? Já morava numa camada superior, ia reencarnar, ia trazer novamente o mesmo marido, quem leu o livro Nosso Lar, lembra desse trecho que eu estou falando, ia trazer ele novamente, que estava numa condição extremamente delicada, junto com aquelas duas mulheres que tinham sido a sua amante como filhas. Que tipo de relacionamento é esse? Sacrificial. Vai ser fácil? Não, porque a distância é muito grande, mas ela volta para ajudar. Lógico, proporcionalmente falando. Então, sacrificial é quando um sobe um degrau e olha para trás, Depois, o quarto nível é chamado de afins. Espíritos que estão caminhando juntos, que têm os mesmos objetivos, que brigam também, claro, faz parte, né? Mas que de alguma forma estão no mesmo nível e que olham para a mesma direção. Por isso fala afins. Eles estão mais ou menos no mesmo nível evolutivo. E por último, são chamados de transcendentais. O próprio nome já explica. São espíritos mais evoluídos, que estão junto para unir forças. Às vezes sem condição material nenhuma, mas estão juntos, mas eles não lutam tanto por uma família, eles lutam por uma comunidade. Eles já a visão que eles têm foge, sai desse padrão familiar. Não que eles não gostem da sua família, mas a visão que eles têm, a comunidade que eles estão inseridos é a família dele. Eles enxergam a comunidade, principalmente uma comunidade mais carente, como a família dele. São transcendentais. Então são 5 níveis. São os acidentais, são os provacionais, que respondem por 50%, são os sacrificiais, são os afins e são os transcendentais. À medida que eu fui falando, vocês foram lembrando de alguns casos, com certeza. Né? Percebam os 5 níveis que acontecem. Dá para sair de acidental para transcendental numa existência só? Não. Claro que não. Mas dá para evoluir no meio disso? Com certeza. Isso é fácil. Estamos aqui para evoluir. E dentro disso, o que é essencial e o que é fundamental? Será que nós sabemos a diferença entre o que é fundamental e o que é essencial? Na maioria das vezes, o fundamental nos ajuda a chegar no essencial.
na maioria das vezes. Por exemplo, em um relacionamento, o toque, o abraço, o beijo, pegar na mão, isso é fundamental, mas não é essencial. Às vezes, a 10 mil quilômetros de distância, você tem a troca. Às vezes, grudadinho, você não tem a troca. E o que é importante para o nosso espírito? O toque ou a troca? O toque é fundamental, é bom, claro que é bom. Mas o que é mais importante? O que alimenta o nosso espírito? É o toque ou a troca? Essa troca energética, que pode acontecer a milhares de quilômetros. Até porque essa troca, ela acontece na velocidade do pensamento, que é aproximadamente a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. O que significa isso, né? Só um comparativo, né? Se ele está na Lua, vai demorar 1,2 segundos para chegar lá. Só para vocês terem uma ideia, como essa troca independe de distância. Independe de distância. O dinheiro, por exemplo, ele é fundamental ou essencial? Todos nós precisamos. Muito ou pouco, todos nós precisamos de dinheiro. Mas ele é fundamental. Mas ele não traz o essencial para nós. Você pode ter sexo, mas não tem sexualidade. Você pode ter, né, amigos e você pode ter interesses. Veja. Então o dinheiro ele é fundamental, ele não é essencial. Ele nos ajuda? Em muito, claro, evidente que nos ajuda muito. Mas ele não vai trazer para nós o que nós precisamos na essência. Porque o nosso espírito não se alimenta de coisas materiais. Não se alimenta. Então existe algo chamado contentamento e algo chamado felicidade. Felicidade. Coisas materiais, pessoas, situações, posições sociais nos trazem contentamento, que também é importante, claro. Valores espirituais nos trazem felicidade. Então, nosso espírito, para ser feliz, ele não precisa de coisas materiais, posições sociais. Ele precisa se amar. Ele precisa retrabalhar esse sentimento dentro dele. O que acontece hoje na sociedade? Para explicar melhor para vocês, eu vou dar um exemplo. Imaginem uma situação. Que nós fôssemos 40, 50 porcos espinhos. Já viram isso, né? Tudo espinhudo. Tudo espinhudo. Vamos lá. 30, 40. Estamos todos, cada um vivendo mais ou menos próximo um do outro. Mais ou menos próximo, porque os espinhos não nos permitem ficar muito próximos. Aí vai cair a temperatura. Vamos supor que aconteça um desastre climático e que caia de 25 graus para 5 graus. 20 graus em uma noite. E o que vai acontecer? Eles vão morrer congelados. Eles vão morrer congelados. E aí o que a gente faz? Vai ficar mais perto. E à medida que a gente vai ficando perto, o que vai acontecendo? A gente vai se machucando. Então, quanto mais próximo a gente estiver de pessoas, mais a gente se machuca nesse sentido. Mas ao mesmo tempo que eu sou machucado, eu estou machucando. Mas ao mesmo tempo que existe essa dor, existe o calor humano. Imagine se um de nós resolvêssemos, cara, não vou ficar perto de ninguém e vou arrumar qualquer canto para me proteger. Eu vou morrer no meio do caminho. Eu vou morrer no meio. É isso que a gente faz muitas vezes, de uma forma alegórica. Muitas vezes nós nos afastamos de algumas situações. Num primeiro momento, às vezes é necessário, claro. Mas a gente tem que entender que se afastar por um outro canto é morrer de frio. Porque nós vamos nos congelando nesse sentido. Nós vamos fazendo com que a vida perca o sentido dentro de nós. Então a afetividade é uma necessidade essencial do ser humano. Sem ela, nós vamos nos asfixiar em uma carência afetiva tão intensa, que nós vamos passar a cobrar tudo e todos. E toda cobrança fragiliza relacionamentos. Toda. Não existe cobrança. Diálogo é uma coisa, cobrança é outra. Temos que, às vezes, entender qual é a diferença de uma coisa e outra. Você conversar, querer saber, isso é uma coisa. Você cobrar é outra. É outra situação. O diálogo é sempre importante. Lembra do amor adulto? O diálogo necessário, mas não a cobrança. Então essa carência afetiva que todos nós sofremos, depende muito mais de nós. Muito mais de nós. Entender que estamos aqui em aprendizado. Nós estamos ainda muito longe da angelitude. Todos nós. Faz parte desse processo de aprendizado. Somente agora nós vamos começar a entender, através da ressignificação,
Nós vamos recriar relacionamentos. Começando com quem? Comigo mesmo. Eu preciso começar a recriar o relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Trabalhar o auto-amor. Por isso que, olha, a reforma íntima, que nós não entendemos direito, mas achamos que era algo de fora para dentro, vem como reeducação emocional centrada no auto-amor. Reeducação, tudo né? Recriar, ressignificar, reeducação emocional. O que significa isso? Existe uma fome de amor em nós e entre nós. Existe hoje fome de amor, é a carência afetiva. É aquilo que nós não doamos nem para nós mesmos. É aquilo que nos falta. Então, a humanidade do século XXI, altamente intelectualizada, está extremamente carente. Carente de quê exatamente? De amor. Do amor dessa essência que nós temos. Como diz Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, diz que o universo é o pensamento estrutural de Deus. Todo o universo, né? O pensamento estrutural de Deus, ele é estruturado no amor de Deus. Todo o universo é estruturado no amor de Deus. Né? Os mundos existem para quê? Toda a matéria que existe no universo, para que ela existe? Para fazer com que a gente evolua. Cresça, são as moradas. Tanto do corpo físico, quanto as moradas que precisam, quanto os planetas, os sistemas, as galáxias. Então, à medida que a gente vai se conscientizando desse Deus cósmico, não é esse Deus da Idade Média. O Deus que nós temos dentro de nós ainda é um Deus da Idade Média. Os relacionamentos do século XXI são muito parecidos com os relacionamentos da Idade Média, da posse, do amor possessivo. Nós ainda amamos de forma possessiva. Nós ainda amamos de forma egoísta. Nós ainda temos aquela necessidade de ter as pessoas e as coisas sobre a nossa custódia. Parece que tira o chão se a gente não tiver isso. Só que isso é da Idade Média. O Deus que está dentro de nós ainda é um Deus da Idade Média. Ainda é um Deus da Idade Média. Nós achamos que Deus pune, que Deus castiga, que existe inferno, que existe céu. Não existe. Deus, amor. Nós somos uma centelha de Deus. Nós somos essa essência. Nós somos uma energia pensante. Então nós somos essa centelha que está vivendo, que estamos na condição humana. Nós não somos humanos. Nós estamos humanos, é diferente. É só uma passagem por milhares de anos. Mas ficamos nessa condição. Viemos de reinos anteriores, estamos indo para reinos superiores, mas estamos. Mas nesse momento, é que nós começamos a reavaliar os nossos conceitos. A espiritualidade superior calcula que um planeta de provas e expiações, dentro da nossa contagem de tempo, dura aproximadamente 7.000 anos. 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo e 3.000 anos depois de Cristo. 7.000 anos. Significa, alguém já fez a conta bem rapidinho ou não? Estamos no primeiro século do último milênio. O que significa que estamos no primeiro século do último milênio? Significa que nós já passamos 6.000 anos de provas e expiações. Que não pula de provas e expiações para regeneração. É todo um processo lento e gradativo. E começa por onde? Na ressignificação dos nossos conceitos. Na reavaliação dos nossos valores. Para saber, o que é esse amor que eu tenho? O que eu estou fazendo com esse amor que eu acho que eu tenho, pelo menos? Qual é a medida do meu amor? Ainda é extremamente condicional. Extremamente condicional. Ainda é um amor egoísta. É exatamente sobre isso que a gente tem que começar a reavaliar. Entender que tudo no universo é amor. Tudo no universo. O amor é a única força que o próprio tempo se submete. Olha que interessante isso. O amor é a única força que o próprio tempo se submete. O amor é interessante, né? É um verbo. Só que ele não tem passado e futuro. Ele só tem presente. Nós podemos amar de forma diferente, claro, mas ele só tem presente. Eu amei ou eu vou amar. Não faz sentido para o espírito isso. Até porque o espírito vive um presente contínuo. E nós somos esse sentimento. Podemos mudar esse amor, mas continuamos amando. Por que será que nas reencarnações nós vamos trocando de papéis? Ora somos avô, ora somos neto, filho, pai, nora, amigo. Por que será que existe essa troca entre nós? Quase que os mesmos espíritos retornando em papéis invertidos ou trocados, para que a gente possa amar de uma forma diferente. Amar aquele mesmo espírito
de uma forma diferente. Ora como avô, ora como neto, ora como irmão, ora como marido, ora como amigo. Tanto faz, a forma tanto faz. Mas aprender a amar de forma diferente. Vamos tentar exemplificar isso de uma outra forma, né? A gente fala aqui que é o espírito que ama. Não é o corpo que ama, é o espírito que ama. Quem tem sentimento é o espírito. Mas uma coisa é o espírito desencarnado, outra coisa é o espírito encarnado. Encarnado, porque aí nós estamos na condição de alma. E a alma sofre a influência da matéria. O espírito, quando está encarnado, ele sofre muito mais do que a gente imagina a influência da matéria. Então, alguns valores que para nós, na condição de espíritos, na condição de alma, olha que interessante, o espírito, quando está no plano espiritual, antes de reencarnar, o que ele pede é dificuldade para crescer espiritualmente. Ele reencarnando, o que ele não quer é dificuldade. É ou não é dessa forma? Olha que interessante isso. O que a gente não quer é dificuldade. Por que será? Perceba como a influência material sobre nós, como as necessidades biológicas influenciam no nosso comportamento. Né? O que acontece que aquela mocinha simpática, delicada, que todo mundo gosta 4 dias por mês, que bicho que ela vira? Olha, isso não é um problema do espírito, é um problema do corpo. Olha como altera o comportamento. Uma condição biológica altera o comportamento. O que acontece conosco quando a gente fica uma noite sem dormir? Onde está o nosso humor no outro dia? Se ficar 2 noites, então, sem dormir. Mas quem dorme é o corpo, o espírito não precisa dormir. Olha o corpo influenciando o espírito. Então, a alma é uma coisa, espírito é outra. Então, quando nós reencarnamos, alguns valores mudam, porque estamos num meio extremamente pesado. Temos um corpo extremamente denso, ainda puramente instintivo. Um corpo animal. Então, veja como isso modifica. Então, o nosso amor ainda é um amor instintivo. Ainda é um amor possessivo. Estamos agora gradativamente ressignificando. Estamos gradativamente entendendo que amar é dar liberdade. Olha como é difícil entender isso. Como é complicado entender isso. Amor e liberdade devem caminhar lado a lado, e responsabilidade também, claro. Mas veja, nós temos milênios de amor possessivo. Mas agora, chegou a hora de começar a recriar relacionamento, recriar o sentimento que nós temos em relação a nós mesmos. Isso é o mais importante. Porque tudo começa pelo auto. Auto-amor, auto-perdão, auto-respeito, autoestima. Começa por nós, não pelo outro. Todos nós aqui estamos medicados pela doutrina espírita. Todos nós estamos. Mas nós não estamos libertos. A doutrina espírita já entrou na sua 3ª fase, que poucos espíritas conhecem. A primeira fase do consolo, já fomos muito consolados. A 2ª fase do esclarecimento, já lemos muitos livros, já fizemos muitos cursos, vamos continuar, claro. Agora estamos na 3ª fase do libertar. A 3ª fase da doutrina espírita. Já fomos consolados, já fomos esclarecidos, pelo menos a base nós já sabemos, e agora nós precisamos transferir aquilo que a gente sabe para aquilo que a gente sente. Veja, ainda existe uma distância muito grande. A estrada mais longa que existe é aquela que vai do cérebro ao coração. Sabemos muito, estudamos muito, já lemos muito, mas sentir ainda está um pouco difícil. Está um pouco difícil. Então é transferir o que se sabe, o que se pensa, para o que se sente. E é urgente, porque está sufocando. A humanidade está adoecendo, nós estamos adoecendo. Então, quando se fala em doenças psicossomáticas, a ciência já fala que são doenças da mente que extrapolam para o corpo físico. Mas não são doenças da mente, são doenças do coração, do sentimento que vão para a mente e que extrapolam no corpo físico. Nós adoecemos pelos relacionamentos. Já repararam isso ou não? E só os íntimos têm a capacidade de nos magoar. Só as pessoas próximas de nós têm essa capacidade. Então nós adoecemos pelos relacionamentos. Como nós não trabalhamos bem o nosso relacionamento, em relação ao autorrelacionamento, nós vamos projetar nas pessoas, nas situações, aquilo que nós não fazemos. Então, a arte de recriar relacionamento só é para aquela pessoa que já descobriu, porque viver é uma coisa, conviver é outra. Viver, todos nós vivemos. Conviver.
aprender a conviver. Reaprender a conviver. Isso tem a ver com o que a gente sente. Então é toda uma vida muda sem que nada se altere. Nada vai se alterar. Vocês podem ter certeza que o mundo vai continuar o mesmo. A forma que a gente vai ver o mundo e as pessoas, as situações, que vai ser outra. Então toda uma vida muda sem que nada se altere. Sem que nada. Sempre, nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. O que significa isso? Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Significa que teremos muitas personalidades, teremos ainda muitas personalidades, mas a individualidade a gente não perde nunca. Nós somos sempre nós mesmos. Mudamos a roupagem, mas somos sempre esse espírito em evolução. Quando se fala que o amor é a maior força do universo, o que é a verdade? Se não é o amor que se eterniza. A verdade é o amor que se eterniza. O que é a filosofia, se não é o amor que pensa? O que é a razão, se não é o amor que pondera? O que é a caridade, se não é o amor em ação? O que é a indiferença, se não é o amor que se esconde? Olha, tudo é amor. Tudo é amor. Tudo é amor. O que é o ódio, que nós achamos que é a antítese do amor, quando não é? É só esse amor, ainda egoísta, que adoeceu gravemente. Então, tudo é amor no universo. Tudo é amor. O que é simpatia, se não é o amor que sorri? Então, tudo que vocês pensarem, vocês podem colocar na frente a palavra amor. Sabe? O que é a religião, se não o amor que busca a Deus? Qualquer situação, qualquer pensamento, qualquer palavra, vocês podem colocar. É o amor que faz isso. Porque o amor é a grande essência do universo. O amor é o que está dentro de nós. Nós somos esse sentimento. Só que nós temos que começar a reaprender, a reavaliar, a entender o que acontece conosco. Estamos no mundo. Muitos de nós, às vezes, achamos que nós reencarnamos para melhorar o mundo. É o contrário, tá? É exatamente o contrário. É o mundo que está nos melhorando. É o mundo que está nos melhorando. Às vezes a gente reencarna para melhorar o mundo. É o mundo que está nos melhorando. É justamente esses embates diários, todas essas diferenças, as dificuldades, que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. E o perdão, onde entra? É uma forma de amor também? Uma das maiores formas de amor que existe. É se libertar. É entender que quando nós perdoamos, nós nos libertamos. E como é que eu vou entrar num processo de perdão? Começo pelo auto-perdão. Entendendo que eu sou biologicamente frágil e espiritualmente imperfeito. Significa que eu vou, em algum momento da minha vida, cometer uma falha. Isso é um fato. E aí eu vou reafirmar o que Emmanuel disse, junto com o Chico, claro, que ele fala que tirando Jesus Cristo, que é um contexto à parte, né? Jesus é um contexto à parte, até foge de parâmetro para nós, todos os espíritos que estiveram, que estarão no planeta Terra, são passíveis de falhas. Eu desconfio que ele nos colocou nessa conta. Eu desconfio, porque ele falou, tirando Jesus Cristo, né? Por que tirando Jesus Cristo? No momento em que nasceu o planeta Terra, de acordo com a ciência, há 4,5 bilhões de anos atrás, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo. Não tinha nem nascido o planeta Terra, ele já era um Cristo. Um Cristo é alguém que passou pelo reino angelical há bilhões de anos. Emmanuel faz uma colocação muito interessante, ele fala o seguinte, os planetas pelos quais Jesus passou já não existem mais há milhões de anos. Já não existem mais há milhões de anos. Então, quando o planeta Terra nasce nas mãos de Jesus, claro, né, de uma forma figurada, ele já era um Cristo. Então, por isso que Emmanuel faz essa colocação. Tirando Jesus, por que tirando Jesus? O planeta nem existia. Ele já era um Cristo. Ele já era um Cristo. Cristo planetário. Ele já era um Cristo. Então, tirando Jesus, todos que estiveram, todos que estão e todos que estarão são passíveis de falhas. E num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prepondera, nós temos todas essas situações. Todas essas situações. Para quê? Para fazer com que a gente cresça. Aliás, o que nós chamamos muitas vezes de dificuldade, de problema, teríamos que trocar de nome. Desafios. Nós temos desafios. Cada situação é um desafio diferente para nós crescermos como espírito. Então, qual é a medida do seu amor? O que nós temos dentro de nós
para ressignificar, para recriar os relacionamentos. Porque nós estamos desistindo muito fáceis uns dos outros. Isso é uma característica nossa. Triste ainda é uma característica triste. Nós estamos desistindo muito fácil uns dos outros. Nós estamos nos permitindo buscar em experiências novas, em situações novas, aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está exatamente dentro de nós. Hoje fugimos das imperfeições que ontem nós perseguíamos. Até ontem nós perseguimos algumas imperfeições, algumas características nossas. Hoje nós estamos começando a entender que esse processo é outro. Que eu preciso me libertar de tudo isso daí. Como que somente com amor? Não existe nada, absolutamente nada, que vai fazer com que a gente se liberte sem considerar o sentimento. Então o sentimento, chamado amor, uns falam que é um sentimento, outros falam que é um conjunto de sentimentos, não importa. O amor é o que o amor faz. Primeira coisa. O amor é muito mais do que um sentimento, é uma atitude. Podemos colocar isso numa fórmula matemática também? Sim. Intenção menos ação é igual a nada. Intenção menos ação é igual a nada. Eu posso ter as melhores intenções, mas se eu não fizer nada, o resultado é nada. Então o amor, ele é muito mais do que um sentimento. Não adianta dizer eu amo. O que eu faço com esse sentimento? Qual é a ação prática desse sentimento? Está fora? Não, está dentro de mim. Eu preciso recriar, ressignificar, dar uma outra conceituação para os meus valores. Estavam errados? Não. Estavam de acordo com o meu momento evolutivo. Só que agora nós estamos na fase de transição. Então nós vamos começar a trocar todos esses conceitos. Sofremos pelos relacionamentos? Sim. E no ano passado eu disse para vocês que relacionamento não é aquela coisa quadradinha, colorida que se encaixa perfeitamente. O nome daquilo é Lego. Lembra do que? Eu lembro de ter dito essa frase para vocês. E muitas vezes nós queremos um relacionamento Lego. Quadradinho, colorido, que se encaixa perfeitamente. Não. Já repararam que em alguns momentos nós somos pessoas insuportáveis ou não? Oxa, gostou? Oxa? Gostei até do oxa aqui. Já repararam que em alguns momentos nem nós nos aguentamos? Em alguns momentos nós somos pessoas insuportáveis. E as pessoas têm que nos tolerar. Sim ou não? Veja, olha como nós temos conflito conosco mesmo. Onde está o problema? Será que é o outro que me incomoda ou é o que eu sinto em relação ao outro que me incomoda? Olha, isso é uma pergunta. Será que se eu mudar o meu sentimento, se eu reavaliar aquela situação, será que o outro não passa a ser uma outra pessoa? Passa. Não preciso morrer de amores por ele. Claro que não. Mas eu posso ressignificar aquele sentimento. Todas as experiências que nós passamos tinham um porquê, tinha uma razão, tinha uma necessidade. Ali estava o nosso aprendizado também. Por que será que nós ficamos tão presos ao passado? Orgulho. Não tem outro nome. Não tem outro nome. Nós ficamos presos ao passado por orgulho. Ressentimento é o meio que nós escolhemos no presente para se acorrentar ao passado, comprometendo o futuro. É o que nós fazemos. É exatamente o que nós fazemos. E por que nós fazemos isso? Por que estamos tão presos ao passado? Por que nos permitimos estar presos ao passado? Será que nós fomos exatamente vítima? Será? Será que existe vítima no planeta Terra? Claro que não. Todas as experiências, todas as situações, por mais que a gente não tivesse compreendido naquela época, nem hoje, serviram para o nosso crescimento espiritual. Estamos num planeta de provas. O próprio nome já explica que 95% dos seres humanos que estão no planeta Terra são espíritos moralmente atrasados. Extremamente carentes. Já pararam para pensar que todo ato de crueldade, de violência, de agressividade que existe no planeta Terra, no fundo, é um pedido de socorro? De alguém que ainda não aprendeu a amar. Todo ato de agressividade, violência que existe no mundo hoje, no fundo, essencialmente falando, é um pedido de socorro. É alguém que ainda não aprendeu a amar. É alguém ainda que está usando qualquer tipo de violência para chamar atenção para a sua necessidade, para a sua carência. Está desesperado. E a felicidade, ela está ao nosso lado. A felicidade, ela está inquieta,
frente à demora do sofredor em conquistá-la. É muito mais fácil ser feliz, mas é muito mais fácil do que ser infeliz. Felicidade é uma gaiola imaginária, infelicidade, que nós criamos. Então nós vamos criando dentro dessa gaiola imaginária situações, pessoas, vamos convivendo nesse nosso oval fluídico, é um oval fluídico, todos nós temos o nosso, e vamos gerando pessoas, situações ali que vai nos agredindo constantemente. Constantemente. E é interessante que a doutrina espírita ela é uma filosofia com bases científicas e consequências morais. Todos nós temos um oval fluídico, cada um de nós. E criamos o nosso e alimentamos esse oval fluídico. Então, formas pensamentos. Naquilo que eu penso constantemente, aquilo fica girando em torno de mim. Tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, nós vamos criando formas pensamentos, vamos vitalizando essas formas pensamentos e elas ficam girando em torno de nós. Então, nós criamos personagens, histórias que nos amam ou nos odeiam, que nos agridem ou nos ajudam, que ficam girando em torno de nós. Criações nossas, não tem nada a ver com obsessores. Não tem nada a ver, aliás, nem precisamos mais deles faz tempo. Nós mesmos já damos conta do recado. Né? Então nós criamos situações que ficam girando em torno de nós, formas, pensamentos que nós vamos alimentando, e essas formas, pensamentos, elas vão fazendo o quê? Ganhando forma, cristalizando e ganhando corpo. Olha, interessante. Tudo no universo é energia. Nós somos uma energia pensante. Nós estamos liberando energia. E essa energia fica girando em torno de nós. E vai se solidificando. E vai criando forma. E vai se cristalizando. Aí, por uma lei da física, né, mais conhecida como segunda lei de Newton, que fala assim: dois corpos se atraem na proporção das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das suas distâncias. Vocês se lembram disso ou não? Quase. Né? Quase. O que significa isso na prática? O que significa? Que essa massa menor será atraída para a massa maior, que é o nosso corpo físico, na forma de doenças. Por uma lei da física. É massa. É massa. Será trazida para o nosso corpo físico. Então, as formas, pensamentos que nós criamos são atraídas para nós mesmos. São atraídas para nós. Então, se eu tiver pensamentos positivos, alegres, isso também será atraído. E vai se traduzir em saúde. Se eu tiver ou manter pensamentos negativos, isso também será atraído. É uma lei da física isso. É uma lei da física. Existe uma outra situação chamada campo repelente. O próprio não é um campo de força, chamado campo repelente. O que é o campo repelente? Sabe essas pessoas extremamente pessimistas, negativistas, extremamente críticas? Todos nós conhecemos alguém. Nunca somos nós, claro. Sempre nós conhecemos alguém. Né? Sempre, sempre. Então, quando nós somos extremamente críticos no sentido negativo, pessimistas, negativistas, nós vamos criando um campo de força em torno de nós, que a espiritualidade já chamou de campo repelente. O próprio nome já diz. O que acontece? Esse campo é criado por nós, e quando nós vamos fazer uma prece, por mais incrível que pareça, as pessoas são pessimistas o dia inteiro e à noite querem fazer uma prece. Não sei como funciona isso, mas enfim, né, põe até a mãozinha assim para ficar bonito. Né? Mas brigou o dia inteiro, xingou o dia inteiro, criticou o dia inteiro e à noite quer ter contato com a espiritualidade superior. Não sei como, mas enfim, somos assim. O que acontece? Quando entramos em prece nessa situação, onde passamos o dia todo, a semana toda, né, com a crítica, com o negativismo, com o pessimismo. Quando nós fazemos a prece, quando ela encosta, vamos imaginar alguma coisa subindo, tá? Quando ela encosta no campo repelente, ela fragmenta, ela quebra. E vai tudo em pedacinho para o plano espiritual. Aí o nosso anjo da guarda, que já nos conhece há muito tempo, né, com um tubo de cola, ele gruda, cola tudo de novo, nem sabe mais ou menos o que a gente precisa, ele faz isso. Vai tudo quebradinho, tudo fragmentado. Ele sabe o que a gente precisa, cola toda a nossa prece, né? Toda prece tem uma resposta, nem que o silêncio seja a resposta, mas toda prece tem uma resposta. Ele cola toda e devolve para a gente. Então toda prece tem resposta. O problema é que quando essa prece bate no campo repelente, ela fragmenta de novo. E chega tudo quebradinho para a gente. Aí nós achamos que Deus nos abandonou. E ninguém gosta da gente, que o mundo não gosta da gente. Por causa desse campo repelente que nós, por livre-arbítrio, construímos. Que nós alimentamos. Olha, eu não estou nem falando de processo obsessivo, que nem precisa. Vocês já repararam que não precisa.
Então o ser humano do século XXI ele está adoecido pelo autorrelacionamento, pela falta de auto-perdão, pela falta de auto-amor, de autoconsideração, de autorrespeito. Está faltando isso no ser humano do século XXI. Só que ele já é um ser consciente. Ele não pode ser mais protegido pela sua ignorância, porque ele não é mais ignorante. Ele não é mais. Existe a dor evolução que vem de fora para dentro, que independe da nossa vontade. Chama dor e evolução. Nosso planeta Terra, o elemento dor ainda é extremamente importante para a nossa evolução. Então tem a chamada dor evolução, de fora para dentro. Tem a dor expiação, que é de dentro para fora. Nós criamos. Que nós criamos. Tem a dor auxílio. A dor auxílio são pequenas paradas que a vida nos dá, ou com a gente, ou com alguém muito próximo de nós, para fazer com que a gente mude o nosso ritmo. Reavalie os nossos valores. Veja, todos nós já passamos por essa dor auxílio. Ou com a gente próprio, né, ou com alguém muito próximo da gente, que faz com que você mude o seu ritmo de vida. Dor auxílio. Que a dor é um impulso evolutivo. Sofrimento é livre-arbítrio. São duas coisas distintas também. Dor para nós, no planeta Terra, é importante para a nossa evolução. A dor ainda faz parte da nossa evolução. Existe o quarto nível de dor, chamado dor sensibilização, que ainda não é para a gente, é para grandes almas, missionários, que reencarnam, né, pedindo algumas situações de dor também, para mantê-los na linha. Olha que interessante. Missionários, espíritos mais evoluídos, mais conscientes, mais moralizados, quando reencarnam, pedem algumas dificuldades, algumas situações para mantê-los na linha. A diferença entre espírito e alma. A diferença entre espírito e alma. Perceba. Então é a dor sensibilização, é o quarto nível de dor. Então na terceira, a dor auxílio é necessário. Não o sofrimento. O sofrimento não é necessário. Nunca foi e nunca será. Nunca será. Até tem uma frase que todos vocês conhecem que diz assim: um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Um momento de amor está no singular, uma multidão de pecados está no plural. Veja, um momento de amor. Olha o amor novamente aí. Uma mudança de atitude, uma reavaliação de valores, uma ressignificação de fatos. Olha tudo que muda em um contexto. Eu não preciso sofrer para aprender, muito pelo contrário. A dor só vem quando o amor não resolve. A dor só vem quando o amor não resolve. O amor resolve. O amor ameniza. O amor nos deixa leve. O amor nos deixa feliz. Em paz com a nossa consciência. Teremos dificuldades, sim, teremos momentos bons, momentos não tão bons, mas o amor nos deixa feliz. Porque nós estamos em paz com a nossa consciência. O mais importante é estar em paz com a nossa. Fiz o melhor. Se aquilo retornou ou não, eu fiz o meu melhor. O resultado nunca vai estar nas minhas mãos. Nunca, nunca, nunca vai estar nas minhas mãos. Eu preciso entender que eu estou tentando fazer o meu melhor. Fazer o melhor nas condições que eu tenho hoje. Olha, fazer o melhor nas condições que eu tenho, para que quando eu tiver condições melhores, eu farei melhor ainda. Olha, interessante isso. Estava assistindo uma palestra de um filósofo, ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou que quando ele era criança, a avó dele morava bem interior mesmo, bem interior. E hoje ele entende aquela realidade, aquele fato. Ele era criança na época, ele não entendia muito. Hoje, com tudo que ele já estudou, ele olha para aquilo com outro significado. Que era muito interior. E o chão da casa da avó dele era de terra batida. Não sei se vocês já viram alguma coisa nesse sentido. Né? De terra. Lá fora era uma poeira danada. A casa era feita de barro. Daquela forma. Mas o chão era varrido. Era limpinho. Não levantava poeira dentro de casa. Era tudo arrumadinho. Chão de terra batida. Não parecia que era chão de terra batida, mas era chão de terra batida. E tudo arrumadinho. A caneca para beber água, ele falava, era de alumínio, toda amassada, mas areada. Perceberam? Só tinha uma caneca, toda amassada, claro, anos de uso, mas era muito limpinha, era areada, brilhava. Olha, na condição que ela tinha, ela fazia o melhor. Perceberam? Que condição que ela tinha? Ela fazia o melhor dentro daquela. Assim somos nós. Assim somos nós também. Na condição que nós temos hoje, nós temos que fazer sempre o nosso melhor. Para que quando as condições melhorarem, nós faremos melhor ainda.
Porque muitas vezes a gente quer uma condição melhor para fazer determinadas coisas. Esqueçam. Esqueçam. Isso não vai... Porque você vai estar sempre esperando uma condição melhor. Sempre esperando uma condição melhor. Então a humanidade hoje sofre de depressão, que é excesso de passado. De estresse, que é excesso de presente. E de ansiedade, que é excesso de futuro. É ou não é isso? É ou não é exatamente isso? Onde está o problema? No mundo? Não. O mundo sempre foi assim, tá? Sempre. As pessoas sempre serão do mesmo jeito. Somos nós que mudamos. O planeta de regeneração não está fora de nós. Está dentro de nós. Ele está construindo dentro de nós. A partir de quando? A partir do momento que eu começar a ressignificar, que eu começar a recriar, a entender que as pessoas que estão ao meu lado hoje são as mais importantes. É o que eu preciso nesse instante. Para o meu crescimento. Só que eu preciso começar a enxergar de uma outra forma. As pessoas de uma outra forma. A vida de uma forma. A mim mesmo de uma forma. Num processo chamado apaixonar-se por si mesmo. Apaixonar-se por si mesmo. Gostar da gente exatamente como nós somos hoje. Nesse instante. Neste momento. Amanhã é outro dia. A vida ela é muito curta para ser pequena. Uma boa noite a todos vocês e meu muito obrigado.